A humanidade possui muitos mistérios que não foram solucionados e que muitos cientistas passam suas vidas estudando e não conseguem chegar a uma conclusão definitiva. E no vídeo de hoje você vai conhecer alguns destes mistérios. Vamos lá! A partícula de Deus. É uma partícula subatômica que os físicos acreditam ser responsável por dar massa às demais. Sabe todo aquele papo de prótons e nêutrons que você aprende no colégio? Isso era tudo o que se sabia sobre o mundo subatômico, até mais ou menos 1930. De lá para cá, os cientistas formulam teorias para entender melhor como as partículas subatômicas formam os átomos, a matéria e as forças que agem sobre ela. A principal dessas teorias é conhecida como modelo padrão, e a descoberta do bóson serviu para comprová-la. A comprovação dessa partícula vinha sendo perseguida desde 1964, até que em 2012, finalmente, um experimento atestou com 99,9999% de certeza sua existência. A descoberta foi importante porque a confirmação de um modelo hipotético abre novos horizontes para compreender o funcionamento do universo e até a existência de novas partículas. Porém, isso é só o começo, pois o modelo padrão só explica 4,6% do conteúdo do universo. O apelido Partícula de Deus veio em 1993 de um livro sobre o tema que teve o título trocado. Escrita pelo Nobel de Física Leon Lederman, a obra se chamaria A Partícula Maldita, em referência à dificuldade de encontrar o bóson. Mas o editor não curtiu a palavra maldita e lançou como The God Particle. Embora a alcunha tenha ajudado a popularizar o tema, muitos físicos a criticam por sugerir o envolvimento de algo divino ou místico. A dificuldade em observar o bóson é enorme. Ele só aparece em níveis de energia realmente altos e se transforma em outras partículas muito rapidamente. Por isso é preciso construir o LHC, Grande Colisor de Hadrons. Cientistas mediram os níveis de energia e interação entre as partículas após a colisão e compararam com as hipóteses já formuladas. Os resultados bateram o que ele comprova, segundo o modelo padrão, que o universo é formado por 17 partículas básicas, o bóson, 6 quarks, 6 leptons e 4 partículas mediadoras. Para confirmar se o bóson descoberto é mesmo a partícula de Deus, será necessário estudar a fundo os decaimentos. O modelo padrão, conjunto de teorias mais aceito para explicar as interações da natureza e as partículas fundamentais que constituem a matéria, prevê o decaimento do bóson de Higgs em diferentes partículas, cada uma em determinada quantidade. O próximo passo dos cientistas é testar os vários decaimentos decorrentes dessa partícula. Se os resultados continuarem sendo coerentes com o modelo padrão, será confirmado que é mesmo o bóson de Higgs. Caso seja divergências, pode ser que explicações teóricas alternativas sejam adotadas. Assassino do Zodíaco. Esse era um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. O assassino do Zodíaco não apenas matou muitas pessoas, mas também assumiu o crédito. Em 1939, ele mandou cartas para 3 jornais da Califórnia, dizendo ser o responsável por recentes assassinatos em Vallejo. Cada morte tinha junto um terço de cifra criptografada, que ele exigia que a imprensa colocasse nas primeiras páginas. Esse assassino reivindicou para si mais de 37 mortes, entre as décadas de 1960 e 1970. Algumas mensagens dele conseguiram ser decodificadas, mas a sua grande maioria ninguém sabe do que se trata. O FBI até chegou a pensar em divulgá-las ao público com a esperança que alguém conseguisse decodificar o conteúdo. A galáxia retangular. A galáxia anã Leda 74886, detectada em 2012, está localizada a 70 milhões de anos-luz, mas mesmo a longa distância ela chama a atenção pelo seu aspecto retangular. As galáxias em geral têm formato oval, como discos, elipses tridimensionais, às vezes até com curvaturas irregulares, mas essa galáxia tem uma aparência bastante peculiar, com cantos mais definidos. De acordo com algumas especulações, o aspecto retangular pode ser resultado da colisão de 2 galáxias, em formato espiral. A Leda 74886 pode ser vista como um retângulo, até mesmo se assemelhando a um diamante, mas apresenta um disco de orientação circular no centro. Acredita-se que a galáxia deve perder os seus cantos duros ao longo de bilhões de anos. Os crânios alongados de Paracás, no Peru. Os crânios de Paracás foram descobertos em 1928 pelo arqueólogo peruano Júlio César Trello, que faleceu em 1947. Ao todo, foram encontradas mais de 400 múmias na chamada necrópole de Huari Cayán, localizada na região de Ica, no sudoeste do Peru.
As múmias, as cerâmicas e os tecidos encontrados em Huari Caian pertencem à cultura de Paracás, uma sociedade que floresceu nos Andes no primeiro milênio antes da Era Comum. Trata-se de um povo bem conhecido e estudado. Kate explica que os homens de alto status social sepultados na necrópole apresentam um tipo de deformação craniana artificial que não era incomum no mundo pré-colombiano. A modificação corporal é algo que sociedades humanas sempre praticaram. Podem ser discretas, como furos para brincos nas orelhas, ou vistosas, como tatuagens coloridas. Deformação artificial do crânio é apenas mais uma da modalidade, na qual o desenvolvimento natural da cabeça da criança é alterado pela aplicação de força, exercida por faixas de tecido ou pedaços de madeira. A ideia de que os crânios de Paracas seriam fruto de intervenção alienígena e não de meras práticas culturais humanas tem como principal defensor David Hatcher Childress. Em 2012, ele publicou um livro sobre múmias de crânio alongado em coautoria com o guia turístico Brian Forrester, que promove, entre outros passeios, um roteiro andino chamado Incas Ocultos. Em 2014, Forrester fez um anúncio bombástico. Ele dizia que estava com resultados de análise de DNA que revelavam que os crânios de Paracas não são de humanos. Há vários problemas com esse pronunciamento. Para citar apenas o mais óbvio, o nome dos cientistas envolvidos não é mencionado em momento algum. E o resultado é classificado como inicial. Uma nota divulgada por Forrester no Facebook e que, segundo ele, vem diretamente do geneticista envolvido na análise, diz que os dados são muito incompletos e muito sequenciamento ainda precisa ser feito. Pegadas gigantes. Em suma, houveram várias supostas pegadas gigantes fossilizadas encontradas em todo o mundo. Talvez a mais conhecida seja a pegada de Goliath, em Paluzi, na África do Sul, uma cidade próxima à fronteira com a Suazilândia. A pegada, aliás, tem 1,2 metros de comprimento e parece combinar perfeitamente com um pé humano. Embora haja um debate, as estimativas dizem que a pegada tem 200 milhões e 3 bilhões de anos. Ademais, outras pegadas fossilizadas de tamanho semelhante também foram relatadas. Em 1925, uma pegada de 2,5 metros foi descoberta perto de San José, no rancho John Button. Em seguida, no ano de 1926, The Oakland Tribune publicou uma história sobre pegadas de 1,5 metro em cima de um penhasco em San José, Califórnia. Então, se essas pegadas forem genuínas, elas forçariam a história da humanidade na Terra a ser reavaliada e reescrita, pois confirmaria a existência dos chamados gigantes. Esfera. A arqueologia é a atividade que nos permite chegar mais perto da antiguidade e conhecer melhor nossa história. Entretanto, algumas descobertas simplesmente não podem ser explicadas. É o caso desta grande esfera encontrada por um grupo de moradores de uma região remota da Bósnia, na Europa. Logo após fazer a descoberta, o grupo entrou em contato com arqueólogos que pudessem ajudar a investigar o estranho achado. Ninguém era capaz de dar qualquer hipótese sobre como a grande esfera havia parado lá. O arqueólogo Semir Osmanagic imaginou que talvez esta fosse uma chave para uma civilização antiga, já que outras relíquias semelhantes a estas já foram encontradas em outras localidades ao redor do mundo. A esfera encontrada na Bósnia, segundo Semir, datava de 1.500 anos atrás. Objetos como estes eram comumente encontrados nos anos 1970, disse Semir, segundo o Boredom Therapy. Entretanto, muitas esferas foram destruídas por conta de um boato que se espalhou de que estas relíquias possuíam ouro em seu interior. Se estas esferas fazem parte de uma civilização antiga ou não, é uma questão. Entretanto, o fato é que ela talvez não tenha sido feita por um ser humano, e sim pela própria natureza. Isso é o que sugere Mandy Edwards, da Universidade de Manchester. Segundo o Boredom Therapy, Edwards defende que a esfera pode ter sido formada por um processo conhecido como concreção. Mesmo assim, este processo ainda não é bem compreendido pelos especialistas, então mesmo que este seja o caso, não explica muita coisa. Monstro de Thule. De vez em quando, os cientistas descobrem fósseis que são tão bizarros que desafiam a classificação. A sua composição corporal é diferente de qualquer outro animal ou planta viva. Thule monstrum, também conhecido como monstro de Thule, um fóssil de 300 milhões de anos descoberto nos leitos fósseis de Mason Creek, em Illinois, Estados Unidos, é uma dessas criaturas. À primeira vista, Thule parece artificialmente como uma lesma, mas onde se espera que a sua boca esteja, a criatura tem um apêndice longo e fino e termina no que parece ser um par de garras penetrantes. Em seguida, há seus olhos, que sobressaem de seu corpo nos talos. Thule é tão estranho que os cientistas nunca foram capazes de concordar se é um vertebrado com espinha dorsal como mamíferos, aves, répteis e peixes,
ou invertebrados, sem espinha dorsal, como insetos, crustáceos, polvos e todos os outros animais. O monstro de Thule foi descoberto originalmente nos anos 50 por um colecionador de fósseis chamado Francis Thule. Desde a sua descoberta, os cientistas têm se intrigado sobre qual grupo de animais modernos Thule pertence. O enigma das verdadeiras relações evolucionárias de Thule aumentou sua popularidade, levando a se tornar o fóssil estadual de Illinois. Matéria escura. Antigamente pensava-se que a gravidade deveria atrair mais e mais as galáxias para perto de si, até que todas elas se fundissem. No entanto, o tecido do espaço-tempo está se expandindo mais e mais, aumentando o espaço entre as galáxias. Parece haver alguma força desconhecida que está neutralizando e até superando a força da gravidade e expandindo cada vez mais o universo. Os físicos chamaram essa força misteriosa de energia escura. Conforme o espaço se expande, mais e mais espaço é criado. Observando a velocidade de expansão atual do universo, os físicos estimam que a energia escura deve fazer parte de mais de 70% do conteúdo total do universo. O problema é que ninguém sabe o que ela é. Ela recebe esse nome pois não absorve ou emite luz, e só sabemos de sua existência através de sua interação gravitacional com a matéria bariônica, a matéria comum composta de átomos de tudo o que vemos no universo. Ela nem ao menos foi diretamente detectada. No entanto, há uma série de candidatos à matéria escura, a maioria dos quais são partículas hipotéticas e massivas que interagem fracamente. Embora os físicos estejam trabalhando em diversos detectores dessas partículas elusivas, nenhuma, até agora, foi encontrada. O mistério do desaparecimento dos moradores de Lincoln Way. O mistério do bairro abandonado de Lincoln Way, em Clairton, tem sido objeto de especulação desde o início dos anos 70, logo depois que os primeiros moradores fugiram, deixando todos os seus pertences para trás, incluindo um veículo, e simplesmente desapareceram sem deixar nenhum traço. É evidente que algo está errado no momento em que você entra em Lincoln Way. Não se trata da calma do local abandonado mesclado com um clima assustador, ou mesmo as casas que já foram preenchidas com famílias que estão completamente abandonadas. Os pátios, ervas daninhas e pertences espalhados ao longo de toda a extensão da rua são lembretes muito reais de que algo muito estranho aconteceu no local. Registros de cartório mostram detalhes de que as casas possuem os mesmos proprietários desde os anos 70, mas os impostos só foram pagos para apenas 3 casas até hoje. É difícil concluir o que é fato ou ficção no caso de Lincoln Way, mas a lenda fala de uma criatura, algo que não se parece com nenhum animal de que tenhamos conhecimento. As pessoas alegavam que essa criatura atormentava os moradores, levando-os à beira da loucura e do medo. Desaparecimentos de animais de estimação, algo batendo, sacudindo e arranhando as laterais das casas. Odores estranhos que provocavam náuseas, doenças constantes e sumidouros, entre outras coisas estranhas. Juntando todos esses fatos com o abandono misterioso por parte dos moradores, a história da fera de olhos vermelhos de Lincoln Way se tornou uma espécie de lenda urbana nos arredores de Pittsburgh, atraindo curiosos e investigadores paranormais. Seja como for, o local já se tornou um point para pichadores, exploradores urbanos e investigadores paranormais, é claro. Uma investigação paranormal realizada em março de 2015 produziu supostas pistas sobre quem ou o que fez com que tantas famílias abandonassem subitamente o lugar que uma vez chamaram de lar, mas nada além de barulhos e vultos. Pulando décadas no tempo, o visual pós-apocalíptico de Lincoln Way impressiona, e os intrépidos exploradores urbanos e curiosos que se arriscam a entrar no local podem até escapar da besta dos olhos vermelhos, mas correm o risco de serem presos e autuados, visto que a polícia costuma fazer rondas pelo local que tem a entrada proibida. Lago Ness. O monstro do Lago Ness é o personagem mais famoso e querido da Escócia. Mais que medo, a lenda rende histórias divertidas e muito dinheiro para quem vive do turismo. Mas há quem acredite piamente na existência do monstro e dedique toda a vida na busca de provas que convençam o mundo disso. O lago fica próximo à cidade de Inverness, no frio e chuvoso norte escocês. Suas margens são pontuadas por antigos castelos, quase todos com pelo menos uma história de fantasma. Em um lugar assim, com uma história para acelerar a imaginação, não é de se admirar que tenham surgido relatos de uma criatura enorme semelhante a um ictiosauro, mais especificamente um plesiosauro, vivendo no fundo das águas escuras. A criação do mito é atribuída a um relato de Santo Columba, no século VI. Um dia no lago, o santo teria sido abordado por um grupo de homens que carregavam um corpo, supostamente uma pessoa morta pelo monstro. A santidade mandou uma moça até o lago para atrair a criatura, e quando ela avançou, espantou a fera com o sinal da cruz.
Na Europa, a crença na existência do monstro é tamanha que dá para acompanhar imagens ao vivo do lago 24 horas por dia em um site britânico. Nessie, apelido carinhoso do bichão, virou sensação mundial com a divulgação de uma foto tirada em 1934 por R.K. Wilson. Mais tarde, ele admitiria publicamente que se tratava de uma farsa. O monstro teria um pescoço comprido e vertical com uma cabeça de forma arredondada e pequena, de tamanho desproporcional em relação ao resto do corpo. Quando se movimenta na água, faz pequenas ondas, o que para os céticos pode ser obra de pássaros mergulhadores ou lontras que habitam o lago. Com o desenvolvimento de câmeras à prova d'água, as investigações sobre o monstro ganharam força. Uma delas aconteceu em 2003 em uma expedição ao lago realizada por um grupo de pesquisadores contratados pela BBC. Usando 600 sonares e tecnologia de navegação por satélite, a expedição não encontrou nenhum sinal do monstro. Mas Nessie continua mais vivo do que nunca em pôsteres, camisetas, bonés e até chaveiros. Chaleira do Diabo. E aqui vai um tópico bônus para você. Localizada nos Estados Unidos, a Chaleira do Diabo é uma cachoeira que intriga cientistas e entusiastas por um único motivo: ninguém sabe onde ela termina. Se você está pensando que já viu essa história antes em algum lugar, mas não lembra exatamente onde, nós podemos te ajudar. Em 2009, a atriz Megan Fox protagonizou junto com Amanda Seyfried um filme de terror chamado Garota Infernal, dirigido por Karin Kusama e com o roteiro de Diablo Cody. No filme, as duas são moradoras da pequena fictícia cidade chamada Devil's Cato, conhecida por possuir a tal cachoeira misteriosa que serviu de cenário para um ritual demoníaco envolvendo o sacrifício do corpo da personagem de Megan Fox. Apesar da cidade ser fictícia, o cenário da cachoeira é real. Ela fica localizada dentro do Judge C.R. Magnay State Park, em Minnesota, Estados Unidos, e faz parte do rio Brule. Em certo ponto de sua extensão, divide-se em duas cachoeiras diferentes. Uma que alimenta o Lago Superior, também em Minnesota, e outra que vai para... bem, ninguém descobriu ainda. O enigma da cachoeira é que a água cai em um buraco e ninguém sabe onde ela vai parar. Já foram realizados diversos testes jogando corante na água ou quando lançam um GPS no buraco, que acabou perdendo o sinal no meio do caminho. No entanto, esses buracos são formações geológicas muito comuns em Minnesota. Para os cientistas, esse túnel por onde a água desce não deve ser muito longo, uma vez que são formados de riolite, uma rocha vulcânica muito dura que não sofre erosão com a água. Entretanto, essas constatações científicas só servem para evidenciar um mistério que envolve a Chaleira do Diabo. Mas e você? Gostou dessa compilação de mistérios inexplicáveis? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!